Paz do Senhor, meu pastor. Seja Olá. muito bem-vindo ao nosso programa Conexão Jadefes. Amém, querido. Para mim é uma alegria e é um tema muito interessante, porque há muitas pessoas que não sabem aproveitar as fases da vida. Ou seja, muitos seres humanos vivem daquilo que não têm. Ou seja, eu não sou feliz porque eu não tenho. Eu não sou feliz porque eu estou só. Né? Ou então eu não sou feliz porque eu não sou reconhecido, porque ninguém me ama. Aí quando ele passa a ter alguém, eu não sou feliz porque esse cara é um problema, essa mulher é um problema, esse carro é um problema, esse cargo é pesado demais. Ou seja, pessoas que não aprendem, não compreendem viver as fases da vida. A vida é feita de fases. Né? É claro que a gente vai pontuar aqui que tem gente que recebeu o dom de solteiro. Né? Então tem que entender também. Será existe isso mesmo, pastor? Existe o dom de solteiro. Então tem gente que ele é feliz solteiro e Deus tem um negócio com ele solteiro. É difícil achar quem tem esse dom, mas tem gente que tem o dom de solteiro e está na Bíblia. Né? Tem Tá na alguém aí que Bíblia. está assistindo a gente aí que tem esse dom aí? Se tiver, já se manifeste aí. É muito difícil achar, é muito difícil, né? Esse dom é um dom difícil de achar. Mas tem gente que tem esse dom de solteiro e tem que entender isso. E é interessante entender como Deus quer nos usar. O próprio Paulo mostra isso, né? Paulo não está dizendo que é contra o casamento, mas Paulo está mostrando ali que ele está muito bem assim. Então, você vê hoje muitos jovens casando, se precipitando até no casamento, com essa ideia, com essa ansiedade, essa pressão toda de que ele precisa ter alguém para ser feliz. E isto é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque se eu não consigo ser feliz comigo mesmo, eu não vou ser feliz acompanhado. Então, o princípio do amor, primeiro é amar a Deus. Depois é você se amar. Porque para eu te amar, eu preciso me amar. Porque o parâmetro para o amor ao próximo é o amor consigo mesmo. Então, quando eu não vivo bem comigo mesmo, quando eu não resolvo os meus traumas, quando eu não resolvo minhas lamentações, meus questionamentos, eu vou levar isso para o casamento. Né? E esse casamento vai ter sérios problemas, como a gente tem visto por aí afora. Eu estou vendo que o pessoal está falando aqui, será que eu tenho esse dom? Dizendo que um tem, que o outro tem. Estão dizendo até que eu tenho. Eu não tenho esse dom, não. Isso aí eu tenho certeza que não. Esse dom não nasceu comigo, graças a Deus, né? Mas vamos estar entrando aqui na nossa temática de hoje. Bom, gente, para quem está chegando agora, o pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos ao nosso programa. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre relacionamento, sobre namoro, e envolver um pouco aí também com relação a todos os preparativos para casamento. O tema está aí, é possível ser feliz sozinho, justamente porque a gente vai tratar dessa temática aí, trazendo como a importância do bem-estar, né, e da satisfação em estarmos alegres e contentes com Cristo e podendo alegrar outro, e não apenas no intuito de obter essa alegria para a gente, né? Apenas estar no relacionamento ali, apenas na busca de se alegrar, de se satisfazer em detrimento da alegria e da satisfação daquele outro, né? Eu acredito que isso é muito importante, essa troca de você estar ali disposto realmente a fazer o outro feliz. Mas, bom, gente, adentrando ao nosso tema aí, sem mais delongas, o texto base está lá em Gênesis 2:18. E está escrito assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A gente observa então aqui, pastor, por esse texto, que o Senhor Deus, quando estava criando a terra e os animais e faz o homem, ele olha para o homem e ele consegue analisar ali que não era bom que o homem estivesse só, e ele faz aquela mulher ali, aquela pessoa para estar ajudando o homem, para estar auxiliando, para estar ao lado daquele homem. E aí surge a primeira pergunta, né?
que a gente já falou um pouquinho, o senhor já falou um pouquinho do início, mas eu queria saber, é da intenção de Deus, é da vontade de Deus que todos os indivíduos se casem, que todos os indivíduos eles possam encontrar alguém para dividir a vida de uma forma matrimonial, no caso? É interessante observar esse texto base na seguinte perspectiva. Deus criou todas as coisas, fez o homem para cuidar de tudo que ele havia criado. Até então, o projeto da mulher não existia. O projeto do não existia. Né? Ou seja, Deus cria o homem, coloca ele no jardim e diz a ele, cuide de tudo, domine sobre tudo. De repente, Deus percebe, não é Adão que pede, é tanto que depois que Adão peca, que o Senhor chama ele a atenção, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Como se fosse assim, eu não te pedi, o Senhor viu aí que eu estava precisando e o Senhor me deu uma companheira. Né? Aí o Senhor o Senhor detectou que não era bom que o homem vivesse só. Aí a gente precisa observar algumas coisas. Primeiro, às vezes é melhor só do que sempre, que a dor da solidão, ela é grande, mas a dor de carregar um fardo, ou seja, estar com alguém que não tem nada a ver com você, é pior do que a dor da solidão. Né? Ou seja, é necessário observar isto. Isso posto, e depois a gente vai falar um pouco sobre o dom de solteiro, ali começa o projeto de Deus para a família. Ou seja, o projeto de Deus para a família, ele percebeu que o homem sozinho não era feliz. Ou seja, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, essa semelhança não é física, Deus não tem corpo físico. Essa semelhança, dentre algumas facetas, é a semelhança social. Deus não vive no céu isolado, solitário e sozinho. Toda vez que você ouve falar e vê na Bíblia falando sobre Deus, ele está cercado de seres angelicais. O céu é uma festa, o céu é uma alegria, o céu é movimento sempre. Então, Deus colocou isto no homem. É tanto que a Bíblia diz no livro de Provérbios que quem se isola busca seu próprio interesse e não é feliz. Ou seja, uma pessoa que se isola, ela vive infeliz. É tanto que na psicologia existem algumas pessoas que ela projeta, ela canaliza a solidão dela para uma área e ela termina sendo excelente naquela área, mas quando você chega próximo dessa pessoa, ela não é uma pessoa realizada, porque nós temos essa carência de companhia, de afago, e aí muitas pessoas pensam em casamento só na questão sexual, e esse é o grande problema. Porque muita gente casou, não foi por amor, foi por uma atração física. Né? E essa atração, ela muda. Eu costumo dizer que o ser humano, a gente tem 3 fases. A gente tem a fase da maçã, do mamão e do maracujá. Então, quando você está na juventude, você está na fase da maçã. Então, você olha tudo bonitinho, tudo certinho, tudo durinho, tudo no lugar. Mas vai vir a fase do mamão. A fase do mamão não é brincadeira. Então, a fase do mamão, as coisas não ficam muito bem no lugar. E depois vem a fase do maracujá. E outra coisa, querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não, essa fase chega para todo mundo. Não adianta dizer eu não quero. Aí faz igual a mulher que ela chegou na fase do maracujá e aí foi fazer uma plástica, esticou tanto, ficou dando risada o tempo todo. Ainda disse que o que tirou fez um menino de 7 anos. Então tem que ter um cuidado, né? Aí foi para um funeral do pai de uma amiga, chegou lá, estava dando risada o tempo todo, e não era porque esticou demais. Então, voltando ao nosso assunto principal, é necessário entender que essa fase, né, de viver bem consigo mesmo, aproveitar porque ela passa, como a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo, e depois Eclesiastes 2 diz, lembra do teu Criador no dia da sua mocidade, ou seja, aproveite sua fase de solteira, de solteiro, né, para se dedicar ao Senhor. O próprio Paulo diz que a mulher casada cuida das coisas do Senhor, e a solteira cuida das coisas do Senhor, e as casadas cuidam do marido. Ou seja, uma mulher casada, para ela fazer a obra, cuidar das coisas de Deus, ela primeiro tem que cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ela pode. Já a solteira não. É exclusividade.
E o que é que acontece? Muita gente passa a solteirice revoltado, querendo achar a qualquer custo alguém, e depois vai passar a fase de casado ou de casada, querendo fazer o que era para ser feito na fase da juventude. Então, respondendo à tua pergunta, é projeto de Deus que todo mundo tenha uma família? Sim, porém, existem pessoas que receberam o dom de solteiro, né? Que aí a Igreja Católica faz a maior confusão, porque a Igreja Católica impõe às pessoas o celibato. Mas o celibato, que aí é tido aqui como dom de solteiro, tem pessoas que receberam. Por exemplo, tem um pastor aí que escreveu um livro, depois vocês pesquisem, As Bênçãos de Ser Solteiro. Né? E ele é pastor e é solteiro. E ele mostra os benefícios de ser um pastor e ser solteiro. Eu prefiro ser pastor casado, né? Eu não recebi esse dom, mas ele recebeu. E ele vive muito bem, ele mostra que ele pode viajar, pode passar vários meses em um determinado local, não deve ali satisfação, não precisa... Tudo fica mais limitado. Só que comparado à solidão, todos esses benefícios, para quem não tem esse dom, como Paulo diz, nem todo mundo é igual eu, é um problema muito sério. E é o que a gente vê acontecer na Igreja Católica. Impõe ao padre não casar e depois a sua carência, né, como homem, faz muitos escândalos, como a gente tem visto ao longo dos anos. É claro que também pessoas casadas, pastores também têm problemas, né? Então, o projeto de Deus é que haja família, ou seja, o projeto de família é antes da igreja. Primeiro Deus cria a família, depois Deus cria a igreja. Né? Então é um projeto de Deus, sim, que você que é jovem encontre uma pessoa que te complete, não é que te faça feliz. Você já tem que ser feliz. Você tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que se ama. Agora Deus coloca alguém que te completa. Deus coloca alguém que te auxilia. Amém, amém. Maravilha, maravilha. Bom, o senhor já trouxe até, de uma certa forma, a resposta de algumas perguntas que a gente já ia fazer um pouco mais à frente, mas só para a gente deixar isso um pouco mais fixado, né? No caso, naquela passagem ali que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, que gostaria que as pessoas fossem como ele não estaria indo de encontro, no caso, com a vontade de Deus de que o homem vivesse só, mas ele apenas estava falando, não vivesse só, mas ele apenas estava falando no caso de um dom que ele possuía, né? Sim, Paulo, em nenhum momento Paulo é contra o casamento. Tanto é verdade que se você observa as instruções que ele traz para o casamento, né? Em Efésios, os papéis no casamento, ou seja, ele mostrando toda a estrutura familiar, em nenhuma parte da Bíblia você vai encontrar Paulo se opondo ao casamento, mesmo porque isso é uma heresia. Por exemplo, o ensinamento da Igreja Católica em relação à obrigatoriedade que os padres não podem casar, isso é heresia, isso é antibíblico. Foi Deus que criou a família, foi Deus que criou o casamento, foi Deus que criou o sexo, diga-se de passagem, não foi o diabo que criou o sexo. Quem criou o sexo foi Deus que fez o casamento, foi Deus que instituiu a família. Agora, o que é que Paulo está mostrando ali? Que ele recebeu esse dom de Deus. Né? Ou seja, se a gente lê a carta de Paulo, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 7, o que é que diz? Ele diz o seguinte: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Aqui ele está se referindo à questão do casamento. Aqui ele está se referindo. Cada um tem o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo e outro do outro. E aos solteiros, versículo 8, e aos viúvos, digo que ele seria bom que se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, ou seja, não tem esse dom, não recebeu o dom do celibato, de estar solteiro e viver solteiro, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas se você olhar, Jesus também tratou sobre isso. Mateus capítulo 19, versículo 11, Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, que ele está falando sobre o divórcio, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles que é dado. Jesus está falando também, corroborando aqui com essa questão que Paulo está
se referindo ao dom de ser solteiro. Então, vamos diferenciar aqui. Existem pessoas, eu não conheço, né? Eu sei que está na Bíblia, mas eu não conheço. Existem pessoas que têm o dom de solteiro, certo? Existem pessoas que elas vivem muito bem, se dedicam à obra de Deus, conseguem controlar os seus impulsos sexuais, conseguem ter uma vida tranquila, sem problemas, serve ao Senhor. Inclusive, existem muitos na obra missionária dessa forma e tal. A maioria esmagadora, ser solteiro é uma fase. Ou seja, ele tem essa fase, ou porque é jovem e ainda não casou, ou porque está viúvo, né? Existe também, a gente não pode esquecer que existem muitos solteiros que já foram casados, ficaram viúvos, morreu. Então, é uma fase que deve ser vivida, aproveitada, desfrutada. Existem alguns benefícios de ser solteiro, como a gente vai falar mais na frente. Então, só para não deixar nenhuma dúvida, Paulo não está contrário ao casamento. Paulo está falando dele. Paulo está mostrando que ele recebeu esse dom e ele viveu muito bem. Claro que tem aí uma discussão se ele já tinha sido casado, porque provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, tinha que ser casado para ser um sacerdote, aquela coisa toda. Mas o fato é, ele como apóstolo não casou. Ele como apóstolo viveu sozinho. Ou seja, ele deixa isso muito claro. Mas ele não está se opondo ao casamento, mesmo porque quando você estuda todas as suas 13 epístolas, ele fala muito bem, fundamentado, sobre os deveres e como deve ser o casamento. Inclusive, ele fala isso em relação ao ministério. Que o bispo, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E lá embaixo ele diz, tem que ser marido de uma só mulher. Ok? Verdade. Maravilha, maravilha. O pessoal tá pedindo aqui para a gente fazer no final do programa uma oração aí, né, para ver se os solteiros saem desse vale do desencalhamento. É porque existe o dom de solteiro e tem o encalhamento profundo, que são aquelas pessoas que encalhou e não sai de jeito nenhum. Mas Deus vai entrar com providência e essa live, no final, muitos vão sair desse calabouço emocional. Eita, maravilha, maravilha. Agora, Bom, antes que esqueça, para não ficar sem pontuar sobre isso, existem pessoas que não querem casar porque são frustradas em relação a casamentos, principalmente dos pais. É um outro detalhe que precisa ser trabalhado. Então tem gente que diz, eu não quero casamento, eu não quero esse negócio de casamento na minha vida. Quando você vai ver, é uma questão de frustração, principalmente do relacionamento dos pais. Ou seja, o modelo para nós é os nossos pais. É claro que há aí a maravilha da igreja, né? A igreja consegue suprir muitas coisas, porque às vezes o menino não tem a figura de pai, mas ele tem a figura do pastor, né? Às vezes, e isso é muito lindo, isso é muito interessante. Então, se você que está aí assistindo diz eu não quero casar simplesmente por uma frustração, isso precisa ser trabalhado, ser tratado emocionalmente, psicologicamente, porque lá na frente você pode ter um problema. Hoje existem muitas pessoas com problemas sérios de depressão por causa desses traumas não tratados e não resolvidos. Verdade, verdade. Excelente o senhor ter pontuado isso. Mas vamos agora à pergunta-chave, né? A pergunta que é o tema do programa de hoje. É possível ser feliz sozinho, pastor? Sem casar, sem ter alguém ali para compartilhar a vida, né? É possível isso? Seria possível? Sim, é possível e, na verdade, deve ser. Agora, a gente precisa observar o seguinte, solteiro sim, sozinho não. Ou seja, quando eu tenho uma vida cristã equilibrada, eu posso estar solteiro, mas eu não estou só. Né? Sozinho, então, por exemplo, não no sentido que tem gente que tem até um ditado aí no mundo, que acho que tem alguns jovens que querem aplicar na igreja, né? Solteiro sim, sozinho nunca. E aí
tá varoando, né? Com uma varoa ali um dia, com outra ali. Isso é um grande problema, que é os ficantes, né? É os que ficam ali criando situações. Eu não estou falando nesse aspecto, eu estou falando no aspecto de se envolver com a obra de Deus, de ter a presença de Deus. Então, vamos lá. É possível ser solteiro e ser feliz? Sim, desde que você entenda que é uma fase, desde que você ocupe a sua mente nesse período, para que as tentações, a ansiedade não venha dominar sua vida, porque muitas pessoas, a sua felicidade, elas foram solapadas, destruídas por causa da ansiedade. E isso não é necessariamente por ser solteiro, é por não aprender a viver a fase que ele está vivendo, ou desfrutar daquele momento que ele está vivendo. Então, se uma pessoa ela não se aceita, ela não se ama, ela não se valoriza, ela só vê defeito nela, quando ela casar, ela vai fazer isso, ela vai projetar para o cônjuge, né, as suas frustrações, e ela vai ser infeliz no casamento também. É aí onde vem a fase, é melhor só do que mal acompanhado. Então, a fase da solteirice, ou seja, o estar solteiro, é só você não deixar a ansiedade dominar você e você tratar, ocupar a sua mente. Eu me lembro que a minha juventude, eu me envolvi tanto no reino de Deus que eu não tinha tempo para pecar. É bom quando o jovem ele se envolva tanto com a obra de Deus que ele não tenha tempo para pecar. Não porque você não pecou, não tem tempo, não tem tempo para pecar. Né? Eu estou tão envolvido na obra do Senhor, né? E isso você vai se ocupando, você vai se envolvendo no reino de Deus e você vai se conhecendo. Quando você encontra alguém, pronto, você só vai dividir a sua tarefa, o fardo que você carrega, o seu ministério. E aí vem um detalhe, o jugo desigual. Né? Tem muita gente que como a gente chama, a tampa da panela. Né? Tem gente que ele casou com alguém, eu tenho até um estudo para jovem, o que fazer para não casar com a pessoa errada. E tem gente que casou com a pessoa errada. Né? Uma menina que tem uma chamada de Deus, que tem um ministério, que tem promessas de Deus, e casa com um cara que não sabe nem quem é Jesus, não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que é igreja, não sabe nem o que é eclésia, não sabe nada. E aí a gente precisa entender que o diabo coloca pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus no caminho de meninas e meninos que têm um compromisso com Deus, e isso leva muitos à destruição. Quando Deus falou que eu seria pastor, eu tinha 7 anos de idade. E qual era a minha maior preocupação? Com quem eu vou casar. Né? Com quem eu vou casar? Porque eu sabia que eu seria pastor. Eu sabia que a vida pastoral não é fácil. Eu fiz agora 21 anos de casado, e quando eu encontrei minha esposa, eu disse para ela assim, a minha cantada para ela foi o seguinte, olha, eu tenho uma chamada para ser pastor, eu vou ser pastor, a chamada pastoral, não é fácil, pastor não tem lugar de estar, pastor não tem lugar às vezes de morar, está num lugar, está em outro, pastor não pode casar com mulher ciumenta, porque ele vai atender pessoas, conversar com pessoas, você está disposta? Ela disse, foi tudo que eu pedi a Deus. Né? Eu ainda disse para ela, eu ainda sou nojento com minhas coisas ainda. Aí depois que casou, que ela viu que o vaso não era brincadeira, o vaso era muito nojento, aí ela tentou dizer alguma coisa, eu digo, foi tudo que você pediu a Deus. Né? Embora, foi tudo que você pediu a Deus. Então, é necessário ter essa visão. Interessante que eu fui para um determinado lugar, e apareceu, inclusive, uma menina muito rica, muito conhecida, muito bem de vida. E eu pensava comigo, não, eu não posso casar com essa menina porque eu vou ser pastor, começar ministério numa dificuldade, essa menina vai numa prova comigo, não vai aguentar. Então, eu foquei todo o projeto da minha vida em cima de uma promessa de Deus.
Aí eu fico vendo os meninos que diz que tem uma chamada de Deus, que Deus falou com ele, aí namora com as meninas do bairro tal, aí já namorou todo mundo, já vai para outro bairro, aí já passou pela Conceição, já vai para La Colatina, e daqui a pouco já está na sede, daqui a pouco já está nos distritos, já está na Serra Preta, já está né? E daqui a pouco já está em outras cidades aí vizinhas. E tem uns que já saem Já está visitando as ovelhas dos outros pastos, dos outros campos. Isso, já está em outro passo, já namorou com a menina da Assembleia, tudo, já está na Batista e já está pensando até ir na Católica. Quer dizer, que chamada é essa? Você não valoriza aquilo que Deus falou com você? Né? Você que está aí participando da live, você lembra da promessa que Deus fez a você? Por que não aproveitar esse momento agora que você está solteiro para ler a Bíblia toda, para fazer um plano de leitura da Bíblia, para se qualificar profissionalmente, para fazer mais a obra de Deus, que de repente Deus coloca alguém e aí você só é seguir o seu caminho a dois. Mesmo porque é melhor dois do que um, diz a Bíblia. Porque se tem dois, quando um cai, o outro levanta. Né? É melhor dois, porque quando está frio, um esquenta o outro. É melhor. Então, é preferível que o homem viva em família, mas aprenda a viver a sua solteirice feliz. Amém, amém. Maravilha, maravilha, pastor. Bom, já que o senhor falou aí com relação a essa questão, né, da escolha, eu vou aproveitar para a gente entrar nessa seara um pouquinho aí sobre como escolher a pessoa certa, né? É uma decisão que é uma das decisões mais importantes das nossas vidas, né? Escolher com quem a gente vai dividir o resto da nossa vida, né? Até porque o casamento não é algo que foi instituído por Deus para se separar, né? Mas sim para durar eternamente, né? É isso que a gente crê, a nossa visão bíblica sobre o casamento, né? E é uma escolha até muito mais importante do que a profissão, porque a gente pode mudar de profissão ao longo da nossa vida, mas a gente não vai mudar de cônjuge, né? Então eu queria que o senhor trouxesse aqui para os nossos jovens aí, temos 150 pessoas, 154 pessoas aqui acompanhando, e o pessoal está bem animado aqui, né, com relação a essa temática. E eu queria que o senhor trouxesse aqui para esses jovens aqui, né, qual a importância dessa escolha da pessoa certa, como fazer essa escolha, quais são as características que devem ser observadas para que possa fazer essa escolha. É necessário observar, começando pelo propósito. Ou seja, por que eu quero me casar? Para que eu quero me casar? Né? Então, é necessário isso, porque a gente não pode esquecer. Por exemplo, tem gente querendo casar porque quer fugir do problema. Eu quero sair de casa. Eu vou sair de casa. Triste de uma pessoa que casa com alguém que está querendo fugir da sua família. Né? Eu vou sair de casa. Então ele quer casar porque ele quer sair da casa da mãe. Ela quer sair da casa da mãe. Moral da história, quando ela casa, ela descobre que problema de relacionamento existe até quando existir ser humano. Então você vai casar com a pessoa que você ama e vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter suas lutas. Então, primeiro, para que você quer casar? Por que você quer casar? Né? A outra pergunta é, por que eu quero namorar com essa pessoa? Então aí você vai olhar o jugo desigual. Olha, se eu tenho uma chamada de Deus, eu tenho que buscar alguém que tenha um alinhamento concernente a isso. Eu não estou falando que tem que ser alguém que tenha o mesmo ministério que eu. Porque às vezes você prega, não precisa se casar com um pregador. Você canta, não precisa se casar com um cantor. Mas pessoas que tenham compromisso com Deus. Uma outra coisa que você tem que olhar de forma estratégica e importante. Olha a família dessa pessoa. Olha como é a mãe dessa menina, como é a casa dessa menina, como ela trata a mãe, como ele trata a mãe, como trata o pai. E vou lhe dizer como 2 de 2 é 4. Do jeito que ela tratar a mãe, ela vai tratar você. Do jeito que ela tratar o pai, ela vai tratar você, com raríssimas exceções. Então você olha a questão da família. Um outro detalhe é qual é o projeto de vida dessa pessoa. O que é que ela quer da vida? Às vezes o projeto dela é o oposto do que você sonhou, do que você procura. Então qual é o projeto de vida? Eu costumo dizer que namoro é diálogo, é conversa.
E aí tem gente que beija tanto no namoro que depois que casa descobre que o cara não sabe dizer nem que dia é hoje. Né? A menina vai para casa do menino, o menino dá um beijo, parecendo um desentupidor de pia, a bichinha chega em casa sem saber que dia é hoje, meu Deus, onde é que eu tô, aí casa apaixonada e depois descobre que o perturbado não sabe falar nada, o perturbado não sabe nem que dia é hoje, a perturbadinha não sabe nem fazer um ovo, porque quando ela frita o ovo, você pensa que o ovo foi esquartejado, acabado, você olha assim, isso aqui é o quê? Um dia foi ovo, né? E quer casar, e acha que é isso e aquilo. Então, você tem que olhar qual é o propósito dessa pessoa. Né? Eu me lembro que eu fui dar um encontro com jovens um tempo atrás, uma menina disse, ei, pastor, eu mesmo estou com um namorado, ele me ama muito, é uma coisa muito forte, fez uma declaração para mim, eu caí na besteira de perguntar a ela qual foi a declaração. Porque a minha ideia era que ela contasse para dar uma dica aos meninos tímidos. Porque tem uns meninos que é solteiro aí, não é porque Deus não está mandando a benção, não, é que o bestalhado deixa as bênçãos passar. Entendeu? E fica com vergonha aí. E quando chega pra menina, passeou, irmã, como é que tá a senhora? Deus está na sua vida? Para de besteira, meu irmão. Em nome de Jesus, aprende a falar, aprende a conversar. Então, eu pensei, eu digo, ela vai contar o testemunho da cantada do rapaz e vai ajudar os outros meninos. Olha como foi a declaração de amor do cara. Para ela, diz assim, olha, minha filha, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho trabalho, eu não tenho profissão, eu não sou nada. Mas eu te amo de uma tal forma que eu sou capaz de morar até debaixo da ponte com você. Eu disse para ela, minha irmã, eu tenho o dom de discernimento dessas coisas. Eu vou lhe dizer o que ele quis lhe dizer. Ele quis lhe dizer assim, ó, eu sou um preguiçoso, vagabundo, estou procurando uma doida para casar. Você se candidata? Pronto, era o que ele queria dizer. Então, essa pessoa que você gostou, porque a química não é o mais importante. O mais importante é caráter. Qual é o caráter desse cara? Dessa menina? Ama a família, ama pai, ama mãe, é crente, é direito, respeita os outros. Beleza. Aí agora tem que ter a químicazinha, né? Porque imagina você casar com alguém que você não deseja. Vai ficar dentro de casa, Pai do Senhor, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Né? É igual os meninos que querem ser metido a santo, aí vai namorar e diz, eis que eu te digo, mulher, abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 5, e a menina abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo, vai parar de besteira, que não existe essa besteira não. Namoro de crente não é como o do mundo, mas vamos parar com essa besteira que vai ficar lá dando glória a Deus com a Bíblia na mão, que não é bem assim. Aí depois você vai olhar o que é que essa pessoa quer da vida. Porque, às vezes, é uma pessoa completamente fora do projeto que você tem de vida. E você sabia que depois, principalmente para a menina, quando ela está apaixonada, é difícil tirar da cabeça. Tinha um rapaz que era muito preguiçoso, e o pastor sabia, é uma menina muito direita, crente, né? E aí o pastor chamou ela e disse, minha filha, não namora com esse rapaz. Esse rapaz é preguiçoso, porque você sabe que tem gente que tem preguicite aguda nos ossos, né? Aí é terrível. Quem tem essa doença é pior do que o coronavírus, preguicite aguda nos ossos, né? Ele fica todo empolado quando fala em trabalho, fica todo empolado. Aí o pastor disse, minha filha, esse rapaz é preguiçoso e tal, vai viver sua vida, esse rapaz não quer nada. Ela disse, não, pastor, só em olhar para ele eu perco a fome. E aí tal, o pastor tentou, não conseguiu. Ela casou. 2 meses depois ela procurou o pastor. Pastor, biblicamente, legalmente, o que é que eu faço para me separar? O pastor disse, gente, eu estou lembrando aqui que eu falei com você, você disse que só olhar para ele perder a fome. Eu disse, pastor, é que de tanta fome eu não enxergo mais o miserável. Eu só vejo um vulto passando assim na minha frente. Né? Então tem gente que ele casa pelo impulso, pela paixão, ele não conversou, ele não dialogou, ele não sabe o que o outro pensa. Isso são coisas seríssimas para se observar antes do casamento. Verdade, verdade. Já que o senhor falou um pouquinho sobre essa questão até do pessoal ter aquela vergonha, a gente fez uma enquete aqui na página, né? E a gente perguntou o que é que mais trazia dificuldade aos jovens, né? Para iniciar um relacionamento. E eles diziam com relação à questão da insegurança, né? Que muitos se sentiam inseguros, né? Que não sabem até como se aproximar, ou às vezes já chega e já é direto demais, e isso acaba assustando a menina. Tem menina que não sabe se pode chegar até o rapaz ali para poder puxar um assunto e tal, e fica meio naquela coisa. Qual a orientação que o senhor traz aqui para o pessoal com relação a isso?
Tem que ter o cuidado, né? Para não fazer igual a menina que ela ficou olhando pro rapaz, o rapaz não tomou iniciativa, ela disse, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí foi lá e disse pro rapaz, tu me encantas, tu me levas. Aí o cara diz, para lá para trás. Aí o porteiro teve que ir desmanchar a profecia, né? Então toda regra tem sua exceção, mas existe uma regra. Primeiro, é muito bonito isso na juventude, né? De você o conquistar. Né? Ou você conquistar. Você está gostando de uma menina, então para de ficar com vergonha. Também não precisa chegar e dizer eu te quero, bora, é hoje. Porque tem uns caras aí que ainda bem não começou a namorar, olhou, piscou moita. Não, que é isso? Não é que falta de respeito é essa? E eu ainda vou lhe dizer uma coisa, minha filha. Se esse cara começou a namorar com você e já vem tocando em você e já vem com ousadia, pode terminar com ele, que ele não te ama. Porque quem ama não quer primeiro o corpo, primeiro quer a pessoa, depois o corpo. Certo? Quem quer primeiro o corpo para depois a pessoa, não ama. Então, esse é um princípio que você precisa observar. Agora, você gostou da menina? Invista. Conquiste. Conquiste sendo gentil. Conquiste sendo educado. Conquiste mostrando para ela quem você é. Agradando. Porque é impressionante como muitos homens querem o amor de uma mulher sendo estúpidos, né? Sendo estúpidos, sendo extremamente agressivo. Mostra esse gosto, né? Esse gostar. Existe a linguagem corporal, né? O jeito que a menina mexe o cabelo, o jeito que o rapaz senta, o jeito que a menina cruza as pernas, o jeito que da roupa, tudo isso está falando. Tudo isso está falando alguma coisa. Então, o cara que ele é observador, ele vai com calma. Não seja ansioso demais, que você pode perder grandes bênçãos. Seja cauteloso, né? E fazer igual a irmã. E digo mais, mulher fácil é para ficar. Mulher difícil é para casar. Então, um homem, para ele ter confiança na esposa, tem que ser alguém que ele conquiste. E eu ainda estou naquele tempo que é o rapaz que toma a iniciativa. Agora vou dar a dica para as meninas que estão percebendo que o rapaz é muito molinho e só Jesus na causa, né? É uma lesma ambulante. Você pode dar algumas dicas. Não precisa chegar e dizer, eu estou querendo, eis-me aqui, louvado seja Deus. Não, não faz isso não. Mas você pode dar algumas dicas para poder despertar o abençoado. O senhor quer falar dessas dicas, pastor? Você dá uma dica, por exemplo, porque tem menina que ela também está gostando, mas ela também é orgulhosa, né? Então ela fica ali com desdém o tempo todo e você observa que é um jogo. Geralmente essas pessoas foram feridas, né? Foram machucadas. Então ela fica ali o tempo todo como um jogo. Então, quando o rapaz não quer nada, quando o rapaz quer, ela maltrata, ela esnoba. Quando ela percebe que o rapaz não quer mais nada, agora ela quer. É impressionante isso, como tem gente que vive esse jogo. Eu já tratei aqui vários casos, porque eu sou psicanalista também e aproveito isso no gabinete pastoral, vários casos de meninas e meninos jovens, né, que tá gostando de uma pessoa. Enquanto essa pessoa não demonstra que está gostando dela, ela faz de tudo por essa pessoa. Quando ela percebe que a pessoa está gostando, ela extremamente fica agressiva e alguns até encerram. Então, você que é menina, pode dar a dica. O cara está cortejando, seja educada, seja civilizada, né? O olhar. A mulher tem uma arma poderosíssima. O homem é limitado. Na arma da sedução, o homem é limitado. Mas a mulher não. A mulher tem uma arma poderosa. Então, dê a dica. O rapaz falou, o olhar, né? A forma de falar, de se comportar, você vai encorajando o abençoado a tomar uma atitude. Maravilha, maravilha, pastor. A gente está próximo ao final já, falta 10 minutos aqui para o Instagram cortar a nossa live, mas eu tenho uma última pergunta para a gente fazer aqui antes do senhor fazer a oração aí para o pessoal sair do vale do desencalhamento, né? Desse vale. O pessoal já aprendeu um pouco aqui como deve fazer a escolha da pessoa, né? Como se aproximar e tudo mais, a cautela.
E depois que a pessoa já cumpre todos esses passos e ele começa a namorar, até o momento do casamento, como esses jovens vão manter um namoro santo, evitando o pecado, né, até chegar ao casamento ali? De que forma é que esses jovens podem fazer isso? Tem algumas pessoas estavam até comentando aí, tem um namoro de corte, né, que é uma coisa agora que os casais começam a namorar, mas que não pode beijar, que não pode abraçar e tal, um bocado de coisa. Qual o conselho que o senhor traz, no caso, para os jovens manterem a santidade até o casamento? Estabelecer limites no início da relação. Quando essa questão de intimidade, independente se é solteiro ou não, é impressionante você observar o seguinte: ninguém é forte para essa área. Ninguém. Eu sou pastor, eu lido com pessoas diariamente. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele já deu a dica. Timóteo é o seguinte: mulher mais nova que você é sua filha, mulher da sua idade é sua irmã, mais velha é sua mãe. Beleza? Então, quando você bater o olho numa irmã mais nova que você, é sua filha, da sua idade é sua irmã, mais velha é sua mãe. Pronto, você nunca vai se relacionar com filha, nem com mãe, nem com irmã. Então, tem que estabelecer um limite. Por exemplo, eu tenho que estabelecer esse limite. Então, se você está namorando, você tem que estabelecer esse limite logo no início. Não, mas nós dois somos servos de Deus, e aí a gente ficar no escuro aqui que não acontece nada. Ok, então tem um dos dois problemas aí. Ou esse cara não é cara mesmo, tem alguma obra de engano, ou vai pecar. Vai pecar. Fazer igual eu dei um estudo um tempo atrás, e uma menina disse: pastor, o senhor pensa que o diabo é sujo, pastor. O diabo é... Eu nunca vi uma coisa dessa. Estava namorando com meu namorado, o diabo foi lá, pastor, tirou minha roupa todinha. Digo: diabo tirou, foi você tirou e nem viu. Ficou tão empolgada que nem viu que estava tirando. Quer dizer, e tem que estabelecer os limites. Não ficar em lugar muito sozinho, não estar em lugar que não tenha presença de outras pessoas. Chegou na casa da menina, a mãe não está, evite entrar, que tem uma mãe também que não vigia. Chega pro namorado e diz: vou ali, viu? Fica à vontade. O cara olha para um lado, olha para o outro, Satanás diz: é agora ou nunca, ou agora ou nunca. E o cara termina estragando a vida. Por quê? Porque o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação. Jovem não adultera, jovem fornica. Porque quem adultera é casado. Porque o adultério é uma relação sexual de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. Já o jovem é fornicação. E a Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. E tem mais, existem muitos traumas dessa relação antes do casamento. Existem mulheres hoje, no casamento, tendo sérios problemas, porque foram sentindo-se usadas, né? Foram feridas, foram traídas, e se sentiram como lixo. Porque muitos meninos simplesmente ficou lá aquele garanhão até conseguir o que queria. Então, estabeleça limite. Limite, nada de intimidade, nada de estar muito só, esteja ali onde tem outras pessoas. Não, pastor, mas não precisa. Precisa, porque nessa área é perigoso. Eu tratei um caso de uma menina que o pai dela era tão carrasco e ela namorava numa escada com o pai sentado em cima e o cara tirou a virgindade da menina. Porque nessa área aí, meu irmão, principalmente adolescente, dá nó em pingo d'água. Então tem que se evitar qualquer brecha. E nunca se esqueça: oração e respeito à palavra de Deus. Porque se você ama essa mulher, você vai respeitar ela. Se você ama esse rapaz, você vai respeitar ele. Maravilha, maravilha. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez eu agradeço. Eu deixo o nosso abraço aqui de toda a coordenação geral de jovens das Assembleias de Deus em Feira de Santana. O Senhor é bênção para a nossa juventude. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a tua família, o teu ministério. Que você continue sendo esse instrumento usado nas mãos de Deus para trazer orientação para toda a juventude e para toda a igreja também de Cristo.